Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Que isso, Joãozinho? Você está botando muita força na sua voz. Cante livremente, suavemente. Aonde, Rosilene? Eu vou cantar suavemente agora. Vamos cantar de novo. Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Bem, crianças, agora nós vamos falar com o Papai do Céu. E nós sabemos, quando a gente vai falar com o Papai do Céu, a gente tem que ter toda a reverência. A tia vai cantar uma musiquinha para a gente poder orar. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, baixo a cabeça com devoção, fecho os olhinhos em oração. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por todas essas bênçãos que tu nos tens concedido, por essa oportunidade de estarmos aqui para anunciar a tua palavra. Abençoa, Pai querido, que cada criança possa estar preparado para ouvir a tua palavra. Abençoa cada família, vai ter com cada um, resolve os problemas de cada um. Pai querido, ser com cada criança. Abençoa, Senhor, as crianças do mundo inteiro e ajuda cada um a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora, criança, vamos para a nossa história de hoje. Mas antes de irmos para a nossa história, nós vamos cantar uma música que vai nos adentrar a história. Nós vamos falar de uma história que está na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está dividida em duas grandes partes, Novo Testamento e Antigo Testamento, tá bom? E a história que nós vamos contar hoje, ela está no Antigo Testamento, certo? Antigo Testamento foi antes de Jesus vir. Novo Testamento depois que Jesus veio ao mundo, tá bom? E nós sabemos que a Bíblia é o melhor livro, o livro de valor. Histórias e figuras tem e canto de louvor. Do bom Jesus nos fala que já no céu está e a segurança que o amor de Deus nos dá. Tá bom? Vamos cantar com a tia. Vamos lá. A Bíblia é o melhor livro, livro de valor. Histórias e figuras tem e canto de louvor. Do bom Jesus nos fala que já no céu está e a segurança do amor de Deus nos dá. Amém. Nosso tema de hoje, o título da nossa lição é Fazendo a Vontade de Deus.
Será que é fácil fazer a vontade de Deus? É fácil, Adriele? É fácil, Daniele? É fácil, Emanuel, fazer a vontade de Deus? É fácil, Kiara, fazer a vontade de Deus? É fácil, criança, fazermos a vontade de Deus? Não é fácil. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo que está em nós, que nos ajuda a termos força para fazermos a vontade de Deus. E a história que a tia vai contar hoje, conta de um povo chamado israelitas. Eles se comprometeram de fazer a vontade de Deus. Quando Moisés disse que Deus queria falar com ele, que Deus queria mandar as tábuas da lei, aí o povo disse para Moisés: não, Moisés, não te preocupa, nós estamos no ponto para fazer a vontade de Deus. Nós vamos fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte Sinai. Vocês estão vendo aqui, ó, o Monte Sinai. E Moisés estava lá em cima e o povo aqui embaixo. O povo não poderia nem chegar perto do Monte Sinai, porque a presença de Deus estava ao redor de todo o monte. E vocês estão vendo que o monte está fumegando. O que é isso? Está saindo fumaça, está saindo fogo. E Moisés estava lá. Sabe quantos dias? Então, criança, eu cheguei para ficar mais próximo, para vocês observarem como o monte está fumegando. E o povo está aqui embaixo, todo em reverência, esperando Moisés voltar do monte. Mas sabe, criança, quantos dias Moisés passou nesse monte? Quem imagina quantos dias ele passou no monte? Ele passou 40 dias e 40 noites. E aí, criança, o povo ficou cansado de esperar Moisés. Aí começaram a se reclamar. Vocês sabem como é o povo, né? Quando algo demora, começa logo a reclamar. Todos nós somos desse jeito. Quando demora alguma coisa, a gente já começa logo a reclamar. E o povo de Israel começaram a reclamar para Arão e para Josué, certo? E aí, chegaram para Arão e disseram assim: faça um bezerro de ouro para nós adorarmos, porque esse Moisés, nós não sabemos o que foi que aconteceu com ele. Nós não sabemos se ele já morreu, se ele ainda está vivo. Agora nós queremos um bezerro de ouro para a gente poder adorar. E aí, crianças, eles estavam certos em estar pedindo um bezerro de ouro para adorar? Não, eles estavam muito errados. E nós sabemos que Deus fez o homem perfeito lá no Jardim do Éden. Deus é amor. Deus colocou o homem perfeito no Jardim do Éden. Ele deu todas as possibilidades para que o homem pudesse viver no Jardim do Éden. Mas o homem escolheu o quê? Escolheu
pecar. Foi aí que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo desde Adão e Eva. Eles escolheram não fazer a vontade de Deus. O que foi que aconteceu? Eles foram expulsos. Mas a palavra de Deus nos diz que desde os antigos tempos, desde o princípio do mundo, Deus já sabia que o pecado iria entrar no mundo. Tia, e por que Deus não impediu o pecado entrar no mundo? Deus poderia ter impedido, mas Ele deixou em nosso coração o livre arbítrio. O que é isso? É você ter vontade própria. Você faz o que você quiser. Só que depois você vai ser responsável por todas as consequências que você vai passar. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim, tá? E aí, Deus já tinha pré-estabelecido um plano. Que se acontecesse isso, Deus, como ama o mundo todo, Ele fez o quê? Ele enviou Jesus Cristo, o seu perfeito Filho, para morrer por nós, certo? Porque somente Jesus Cristo poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Porque Jesus Cristo não tinha nenhum pecado. Aliás, não tem nenhum pecado, certo? Mas o interessante é que Jesus Cristo não ficou morto. Ele ressuscitou. Olha aqui, ó, como o sepulcro está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. E é por isso que nós podemos crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente crê, quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele purifica os nossos pecados e o nosso coração fica limpinho. E depois que o nosso coração fica bem limpinho, a gente tem vontade de falar de Jesus para as outras pessoas, da alegria que invade o nosso coração. Nós temos vontade de estar sempre na igreja, de estar na escola dominical. Sabe por que isso, criança? Porque esse é o verdadeiro crescimento do cristão. Ler a Bíblia e fazer uma oração para poder crescer. Nós não podemos ficar anão espiritual. Nós temos que crescer. E nós só poderemos crescer se nós fizermos uma oração, termos comunhão com Deus e estivermos de acordo com a sua palavra. E para estarmos de acordo com a sua palavra, é preciso a gente ler. E é preciso também a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente poder crescer. E aí, crianças, como eu estava falando para vocês, o povo chegou para Arão e começou a reclamar, dizendo que queria um bezerro de ouro. E aí, Arão fez a vontade do povo. Mas Arão fez a vontade do povo? Sim, porque se Arão não fizesse a vontade do povo, o povo ia apedrejá-lo, tá? Iam jogar pedra em Arão, iam fazer tudo, porque o povo estava irado, estava zangado, porque Moisés não aparecia. E aí, Arão fez o bezerro de ouro, tá? Arão fez o bezerro de ouro. E veja só, o povo todo adorando esse bezerro de ouro. Será que eles estavam fazendo o que era correto diante de Deus?
Não, eles estavam muito errados, porque eles estavam deixando de adorar o Deus vivo para adorar o Deus morto. E aí, quando Moisés veio lá do monte, né, ele veio todo cheio de glória, de majestade. O rosto dele brilhava porque estava na presença de Deus. Mas quando ele viu aquele povo todo desviado, adorando um bezerro de ouro, Moisés ficou tão irado também. Moisés ficou muito zangado, porque tanto que Moisés lutava por aquele povo, tanto que Moisés lutava para fazer a vontade de Deus, para fazer com que aquele povo aprendesse a fazer a vontade de Deus. E agora aquele povo estava obstinado, estava virado, estava perdido, não estava agradando a Deus. Moisés ficou tão irado, que jogou as tábuas da lei no chão, ó. E aí quebrou as tábuas da lei. E a Bíblia diz que Moisés também pecou, porque ele quebrou as tábuas da lei. Mas Moisés confessou seu pecado a Deus, pediu a misericórdia de Deus, e Deus o perdoou. E Moisés também pediu misericórdia pelo povo, para que Deus não destruísse aquele povo, porque aquele povo era de dura cerviz, quer dizer, o coração deles era muito duro, tá, criança? E aí, criança, na próxima aula, nós vamos ver o que é que Moisés vai fazer. Se ele vai subir de novo ao monte para pegar as tábuas da lei, ou se ele não vai subir mais ao monte, se Deus não vai dar mais uma oportunidade. Então, na próxima lição, você esteja aí, que nós iremos continuar. Tá, criança?